Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E a gente tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Por exemplo, comer muitos doces pode dar a doença? Muito, assim, pouco tempo para comer, tem que comer rápido várias vezes? Tem várias outras dúvidas aí que a gente tem. Por isso trouxemos este assunto aqui para o tema do dia. E esse é o nosso tema do dia. Seja bem-vinda, querida. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada. Obrigada. Tudo bem? A gente vai conversar com a Cristina Schreiber. Acertou, Schreiber. É médica endocrinologista. Bem-vinda. Obrigada. Unidas pelo... Diabetes. Olha só. Foi uma... O diabético que se cuida pode ter vida longa com qualidade. Essa é a frase que tá na É que hoje é o Dia camiseta. Mundial, né? Isso, Dia Mundial. Exatamente. Hoje é 14 de novembro, em todo o mundo se comemora o Dia Mundial do Diabetes. Olha só, E o que é essa doença? Então, o diabetes, ele tem vários tipos, né? Tem 14 tipos, mas o principal é saber que um é insulino dependente, ou seja, aquele que vai mais da criança, Sim. que precisa de insulina desde o início, e o outro, tipo 2, que daí ele é adquirido normalmente quando a pessoa aumenta de peso ou tem uma genética muito forte para diabetes. Acontece às vezes na gestação também, né? Também, exatamente. Esse é o outro tipo de diabetes, o o diabetes gestacional. Gestacional. Que durante a gestação existe um fenômeno da placenta que aumenta a resistência da insulina, ou seja, a insulina não consegue funcionar tão bem. E aí o bebê pode crescer muito, ter um excesso de líquido, então a gente faz um controle bem rigoroso, né, desde o início da gestação para já pegar se a gestante está começando. Eu lembro que eu tive alterar. 6, né? Mas 6 gestações. Aí eu tomava aquele líquido bem doce. Doce, Bem meu doce, bem Deus. doce. Agora eu quero saber assim, ó. Qual é o maior causador do diabetes? O tipo 1, a gente tem várias teorias, né? Que é aquele da insulina da criança, e pode ser depois uma virose, tem teorias de problemas com anticorpos. Então, é um pouquinho diferente. Agora, o tipo 2 geralmente tem relação com o peso, aumento da obesidade, aumenta o risco de diabetes do tipo 2. E a genética também, a família, né? Às vezes É isso já que eu ia vem perguntar. a família, exatamente. Se passa de mãe para filhos. Pela genética, né, Maricotinha? Daí tem a genética daquela família que tem mais diabetes, então aquela pessoa tem que fazer um cuidado mais, ser mais regrada, mãe ficar tem mais diabetes. de olho. Isso, então. Aí eu faço meus exames. Exato, da anualmente. glicose, né? Exatamente. Deu 78. Tá ótimo. Tá bom, Bem né? bom. Faz exercício? Faço. Então Ei, tá. agora eu faço exercício. Ai, eu Ai, tava que doida que alguém linda. perguntasse isso. Que agora eu tô fazendo exercício, Isso, mulher. exatamente. Quero até mandar um beijo pro João, querido, que me faz, me bota na régua. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora. É comer muito açúcar, alimentos doces ou gordurosos? Pode desencadear diabetes? Com certeza, porque assim, o exagero, né? A comida é muito palatável, ou seja, tem bastante gordura, doce, ela aumenta também o nosso peso. É difícil que isso não tenha um peso que vai aumentando. Então, aumenta o tipo de obesidade que fica dentro da barriga, que se chama visceral, que é uma obesidade mais patológica, ou leva mais doenças, como diabetes, hipertensão, tem mais risco de câncer também. Né? Então, a gente sabe que os alimentos, eles têm que ter um lugar, né, na nossa vida, assim. Por exemplo, você vai comer uma sobremesa, vai comer um pedaço, né, um pequeno, assim, depois do almoço, daí não repete no café da tarde. Agora, o que é comum é a pessoa comer açúcar de manhã, no almoço, à tarde e depois da janta. Aí já vai tendo um excesso, né? Então, esse tipo de... É verdade que Desculpa te cortar. Imagina. É verdade que o diabético, ele sente mais fome? Mais vontade de comer doce? Dependendo do medicamento que ele está usando, às vezes ele pode ter mais vontade de comer doce e às vezes também é um hábito, né? Uma pessoa que é criada com muito doce, por exemplo, na infância, ela vai ter mais memória desse paladar. Então é um pouquinho mais difícil dela entender
que ela não precisa estar toda hora, né, com o paladar pro doce. Isso. Então isso também é aprendido, esse apetite, o paladar, Meu Deus, né? é verdade. A gente comia tanto doce quando era criança, né? Isso, normalmente pra parar de açúcar passava tudo incomodar açúcar, né? também, né? Pra parar de incomodar, Sabe aí que dá uma balinha. Isso aqui que eu comia, farinha com açúcar. Sim, é muito comum, Eu né? fazia uma caneca de farinha com açúcar e comia, gente. Olha. Me diz incrível. uma coisa, nesse Dia Mundial do Diabetes, o que é importante as pessoas de casa saberem? Isso, essa campanha, ela é mundial por isso. A gente precisa saber como prevenir, como tratar, né? Então, tem vários mitos relacionados ao diabetes, né? Acho que a gente vai falar sobre isso depois. Então, a campanha, inclusive, aconteceu no sábado. Ano que vem, ela acontece de novo no Sesc da Prainha. Já tem data, em novembro, todo novembro. A gente vai para lá com 12 estações, com vários profissionais diferentes, né? Ele tem que saber desde o cuidado dos pés, cuidado dos olhos, que pode levar ao problema renal, né? Então lá a gente faz toda a orientação. 80% do tratamento do diabetes, ele é educação. Então a gente precisa saber como se alimentar, fazer exercício. Diário, né? Isso, né? Medir a pressão, evitar tabagismo, né? Porque o tabagismo aumenta muito rápido o risco de AVC, infarto desse paciente com diabetes. Então a pessoa com diabetes, ela precisa entrar numa imersão mesmo de conhecimento. Não é tão simples assim. E quais são os mitos mais comuns, então? Então, vários mitos, né? Mas por exemplo, a pessoa com diabetes não pode comer doce. Isso não é verdade. Ela vai ter como comer o doce na quantidade correta, né? De preferência um doce que seja com mais farinha integral, né? Com mais ovos, que seja mais saudável, né? Que tenha proteína junto e menos açúcar branco, açúcar livre, né? Sim. Outra coisa, a pessoa com diabetes, ela não pode comer fruta. É outro mito. Ela pode comer fruta, 4 a 5 porções por dia, separadas uma da outra, né? Para que não fique aquele 1 quilo de fruta no mesmo momento, né? Certo, então, a pessoa acha que fruta é saudável. Ela é saudável, né? Mas demais que também tudo não, que é né? excesso no faz mesmo mal, né? momento, aí para a pessoa com diabetes já fica um pouco mais complicado de controlar, né? A glicemia aumenta muito rápido daí. Então, Não pode ficar muito tempo sem comer também, né? Então, ficar sem comer... É mito ou é verdade? É mito também, assim, o que a gente fala? Como que a pessoa se sente confortável com a alimentação dela? Tem pessoas que preferem ter 3 refeições, tem pessoas que preferem separar a alimentação em 5 refeições. Não tem problema, né? Aquele que quer fazer 3 refeições, está bem adaptado, não faz grandes refeições por fazer só 3, tá tudo bem. Tá. Agora, tem pessoas que comem o dia inteiro. Isso. Ela não consegue lhe falar se ela faz 3 ou 5, porque ela come o dia todo. Aí também não é bom, né? Não é exagero, né? Então, mas às vezes é um hábito, entende, Maricotinha? sim, assim, entendo. às Vai vezes beliscando, passa o dia vai inteiro beliscando, porque aquilo traz uma gratificação. Então, tudo isso a gente conversa, né? Para que a pessoa possa ter mais consciência que a alimentação, ela é maravilhosa. Eu adoro sentar na mesa para comer, né? É social, Doutora, mas é importante. A gente vai ter que agradecer a sua Desculpa, participação, claro. porque o nosso tempo esgotou, Sim, infelizmente, né, dona Tem que fazer de Maricotinha? novo. Mas obrigada, Obrigada viu? também. Márcia, Obrigada. obrigada. Obrigada, viu? Até uma próxima. Você de casa, obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã, 1h15. Cadê? Tchau, gente! Até amanhã, ficar em cima da bola aqui.